Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos começar agora a primeira parte do capítulo 5 do profeta Jeremias. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 9. Em seguida temos a segunda parte que vai do 10 ao versículo 19. E a terceira parte dos versículos 20 ao versículo 31. O tema desta primeira parte do capítulo 5 é a procura de um homem justo. Nós terminamos o capítulo 4 com Deus, com Adonai, mostrando com o profeta Jeremias, falando que ele ouvia a voz de uma mulher durante o parto, em angústia, naquele processo do parto, e ela caminhava para a morte. E aqui agora o profeta Jeremias, o Senhor concede a ele um momento de relacionamento. O Senhor concede ao profeta Jeremias um momento de conhecimento, de relacionamento, de uma experiência pessoal, para que ele possa entender as razões de Deus, de Adonai, estar levantando uma guerra contra Judá. Então, versículo 1. Dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça, busque a verdade e eu lhe perdoarei a ela. Então aqui o Senhor está dizendo ao profeta Jeremias, Jeremias, caminhe pelas ruas de Jerusalém e tente achar um homem justo, e eu assim perdoarei. Então aqui está usando a palavra vede. Vede no hebraico é heb, que significa experiência pessoal. O Senhor está dando a oportunidade de ter um relacionamento pessoal e mais profundo com Jeremias, para que ele possa entender o que Deus está planejando por causa do pecado de Judá. Então ele manda, vai e ande pelas ruas de Jerusalém e entenda as razões, porque eu terei que limpar o pecado de Judá. E aqui também está usando a palavra saber. Saber no hebraico é yadé, que é relacionamento íntimo. Então, quando Jeremias começasse a andar pelas ruas e visse o nível de iniquidade, ele compreenderia o porquê Deus estava irado com a nação de Judá. E porque era necessário uma intervenção militar, uma intervenção da natureza para limpar a iniquidade daquela nação. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 6. É o que é chamado Shema. É um pergaminho que fica dentro do mezuzá, no umbrais, nas portas de toda a casa judia, onde neste pergaminho vem escritos os versículos de 4 a 9. E aqui eu vou ler do versículos 4 a 6, que diz: Ouve, ó Israel, o Adonai, nosso Elohim, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também vou ler aqui os versículos no mesmo capítulo 17 e 18. Diligentemente guardarás os mandamentos de Adonai, teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos de Adonai, para que bem te suceda, e entre e possua a boa terra, o qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Note que aqui são os pilares do judaísmo, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ande em caminhos retos. Então aqui o povo estava numa iniquidade tão grande, que não havia mais um justo em Judá. É importante salientarmos aqui
que eu não estou falando de um grupo remanescentes, porque junto com Jeremias, algumas pessoas foram se convertendo, se arrependendo, entendendo que realmente ele era um profeta verdadeiro. Então havia um grupo que estava junto com Jeremias. Não é este grupo de remanescentes. Aqui é o povão, a grande massa. Então quando Jeremias começava a andar pela rua, começava a andar pelas cidades em torno de Jerusalém, não havia um justo. Não havia um justo. Ou seja, era decadência total da nação. Vamos comparar isso agora com o cenário de Israel, no Reino do Norte, quando foi invadido pelo Império Assírio. Então vamos comparar Israel antes do Império Assírio com Judá antes do Império Babilônico, da invasão babilônica. Vamos para Isaías, capítulo 59, versículo de 1 a 8. Eis que a mão de Adonai não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vocês não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam os ovos da áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Aqui Adonai está dizendo que Israel, o Reino do Norte, estava numa situação tão pecaminosa que ela é comparada com o veneno da cobra. Versículo 6. As suas teias, agora da aranha, não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras delas são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem andar por elas não conhece a paz. Aqui mostra a depravação e a iniquidade que estava em Israel. E mesmo Israel ter sido invadido pelos assírios, Judá voltou a repetir os mesmos erros, as mesmas práticas, e tornou-se pior do que o Reino do Norte e Israel. Vamos agora para Gênesis, capítulo 18, versículo 23. E aproximando a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Aqui é Abraão conversando com Adonai, com o Senhor. E aqui ele fala, e aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Versículo 24. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela encontro? Longe de ti o fazeres tal coisas, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça ao juiz de toda a terra? Aí o Senhor responde: Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Então aqui o Senhor estava falando a Abraão que ele pouparia uma cidade inteira se houvesse 50 justos. Observe que aqui em Judá não há um justo. Então, é perfeitamente visível que a situação de Judá tornou-se pior do que Sodoma e Gomorra. E o pior ainda, eram pessoas extremamente religiosas, falavam de Deus, mas estavam pior que Sodoma e Gomorra. No caso de Sodoma e Gomorra, os justos eram praticamente Ló e sua família. Então, Deus precisava intervir
na depravação de Sodoma e Gomorra, ele retirou a família de Ló e destruiu a cidade. Versículo 2. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Aqui, eles tinham aparência de homens piedosos, bons, homens de fé, instruídos na palavra, mas eram apenas máscaras da impiedade, corrupção, sodomia, depravação sexual, que eles viviam, que eles mascaravam. O próprio Machia falou isso quando esteve na terra. Vamos ver, o próprio Machia também teve problemas com isso. Vamos ver em Mateus capítulo 23, versículos 27 a 35, na Brit Hadashah. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então aqui o Senhor Adonai está mostrando para os líderes religiosos a hipocrisia que eles viviam. E aqui o profeta Jeremias está diante do mesmo cenário. Aqui os líderes religiosos se mostravam piedosos, justos, juravam em nome de Adonai, mas eram hipócritas, mentirosos, corruptos, ladrões. Versículo 3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram os seus rostos mais do que uma rocha e não quiseram voltar. O versículo 3 fala das disciplinas que o Senhor estava enviando à nação. E muita disciplina era a natureza como a ferramenta judicial para punir os pecados da nação. E aqui o profeta Jeremias, ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos. Aqui o profeta Jeremias está conversando com o Senhor e ele está dizendo que aquilo que o Senhor faz é para a justiça, é para transformar o homem, para que o homem reveja os seus caminhos de impiedade, de pecados e se converta nos maus caminhos. Mas aqui no versículo 3, o profeta Jeremias diz, e não quiseram receber a disciplina. O sentido de querer no hebraico é recusar obediência. Eles recusaram formalmente obedecer a Deus. Depois aqui também diz, endureceram seus rostos mais do que uma rocha. Eles eram obstinados, teimosos e não queriam se arrepender. Mostra que o nível de pecado da nação era tão grande, que eles não aceitavam mais ouvir nenhum profeta falar sobre o pecado deles.
Mesmo o Senhor mandando disciplina, usando a natureza, trazendo seca, intervindo sobre a agricultura, sobre a comida, o comércio, o povo não aceitava. A disciplina do Senhor, ela nada mais é que o efeito de punição da aliança abraâmica, da aliança mosaica e da aliança palestina. Então, a aliança palestina, a aliança mosaica e a aliança abraâmica agora sendo usado para disciplinar a nação. Os castigos, a disciplina que Deus enviou sobre a nação não resolveu. As pessoas continuavam nos caminhos maus. Versículo 4. Mas eu pensei, profeta Jeremias falando, são apenas pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Aqui o profeta Jeremias está falando, esse aqui é o povo, é o povão, é a grande massa que não tem muitas condições, não foram instruídos na lei. Talvez de uma forma para que você possa entender, não fizeram seminário de teologia. Talvez eles não saibam, eles não compreendam, são ignorantes. Por isso que eles estão pecando. E aqui o profeta Jeremias ele explica, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Aí versículo 5, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Aqui mostra que inclusive os líderes religiosos, as pessoas que tinham sido instruídas na Torá, na lei de Moisés, também cometiam os mesmos erros que os pobres. E muito mais graves ainda do que eles, porque muitos desses líderes estavam usando os pobres como uma massa de manobra e conduziam o povo para o inferno. Aqui o profeta Jeremias, ele entendeu que não era uma questão de conhecimento na Torá, de ser instruído nas leis de Moisés, nas 613 leis. Aqui está dizendo que o povo, tanto os pobres, quanto os líderes religiosos, quanto os profetas, quanto os políticos, reis, estavam negando a Deus conscientemente. Eles abandonaram o Deus de Israel para seguir as suas próprias leis pecaminosas e egocêntricas. Vamos ver esses dois versículos na Bíblia de David Stern. Minha reação foi, estes são os pobres, os tolos, os que não conhecem os caminhos de Adonai, nem as leis de seu Deus. Irei aos homens nobres e lhes falarei, pois devem conhecer o caminho de Adonai e as leis de seu Deus. Mas estes quebraram completamente o jugo e desataram as amarras. Aqui mostra que eles não tinham mais nenhuma intimidade mais com o Senhor. Eles apartaram-se do Deus de Israel de forma total. Versículo 6. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos exércitos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas perfídias ou rebeldias. Jeremias, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Aqui no versículo 6 está tratando de estratégia militar de guerra, onde aqui o versículo 6 está dizendo que a Babilônia sitiaria Judá, de forma que nenhum membro conseguisse escapar. E se tentasse escapar, haveria uma espada
encravada em seu corpo. Então aqui o Senhor está dizendo: eu não pouparei nenhum de vocês, ímpios. Aqui está dizendo que a Babilônia viria como leão para matar e assolar a cidade, e um leopardo para espreitá-los na cidade. Aqui mostra que Deus se colocaria de tal forma contra esta nação que ninguém seria capaz de escapar. Versículo 7. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-os fartado, adulteram e em casa de meretrizes se ajuntam em bandos. Aqui no versículo 7, o Senhor está dizendo que Ele abençoou a nação. A nação se tornou próspera. Havia comida em grandes quantidades, vinho. Era uma nação onde as pessoas estavam cada dia mais se desenvolvendo comercialmente. E aqui está dizendo que mesmo diante de uma fartura como essa, do Senhor ter abençoado esta nação, eles preferiram adorar os deuses das outras nações. Deuses de gesso, de madeira, de pedra. Aqui também está dizendo que o povo estava frequentando casas de prostituição, prostíbulos. E eles iam em um monte de pessoas junto ao mesmo tempo. Eles iam em grupos para essas casas de prostíbulos. E ali eles faziam orgias sexuais. E normalmente essas orgias são associadas com a idolatria, com os deuses. Então aqui o Senhor está dizendo: eu os abençoei esta nação, eu fiz dessa nação próspera. E vocês decidiram buscar os outros deuses. E vocês decidiram buscar os deuses das nações. E ainda vocês frequentam em grupos as casas de prostíbulos e ainda aparentam ser piedosos, justos e bondosos. Versículo 8. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um enchendo a mulher do seu companheiro. Aqui, no versículo 8, mostra que o povo estava obstinado pelo sexo, por orgias sexuais, por prostitutas. E aqui mostra que os homens, cada um queria se relacionar sexualmente com a mulher do outro. Então aqui mostra o nível de depravação, de sodomia que estava Judá. Não foi por acaso que o Senhor disse a Jeremias: dai volta, Jeremias, às ruas de Jerusalém e vede com seus próprios olhos o porquê eu terei que destruir essa cidade. Vamos ver esse versículo 8, na Bíblia de David Stern. Eles se tornaram como cavalos bem alimentados, como garanhões libidinosos, relixam para a mulher do vizinho. Ou seja, não havia mais respeito pelo próprio vizinho. Não havia mais limite para a depravação sexual. A situação espiritual de Judá tinha chegado ao abismo. E por fim, versículo 9, que diz: deixaria eu de castigar estas coisas, diz Adonai. Eu não me vingaria de uma nação como essa? Então aqui, nessa primeira parte, o Senhor termina dizendo: como não posso castigar uma nação tão depravada, iníqua como essa? Não vingaria eu de uma nação como essa?
Para finalizarmos, vamos aqui em Sofonias, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos de cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, rebeldes. E os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Aqui está mostrando como estava a decadência. Aqui no versículo 3, que os juízes se reuniam à noite para planejar como eles poderiam extorquir e praticar corrupções na manhã seguinte. Aqui mostra que os príncipes, ou seja, os governadores, os líderes políticos, eram como leões que tragavam o povo pela corrupção, extorsão, homicídio. Aqui mostra no versículo 4 de Sofonias, os seus profetas são levianos, homens rebeldes. E aqui mostra que os próprios líderes religiosos, os sacerdotes Kohanim, eles estavam profanando e violavam a Torá, as leis de Moisés. E eles levavam o povo para a decadência espiritual. E no versículo 5, o Senhor diz: o Senhor é justo, e Ele trará à tona os pecados dessa nação e castigará esse povo iníquo que não tem vergonha. Então aqui você começa a entender de forma clara as razões do porquê não havia sequer um justo em Jerusalém e Judá. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.